Então, gente, chegamos ao final do curso Marketing de A a Z. Agora nós vamos falar um compilado do que já foi dito, com alguns detalhes do que ainda não foi dito. Então, continue anotando, porque nessa aula magna a gente vai fazer uma revisão e dar mais uma pincelada, colocar mais alguns itens aí, para que você firme bem essas ideias na sua cabeça. Então, para começar, vamos falar de autoridade. A autoridade, ela tem uma pirâmide, que é a pirâmide da autoridade. Tá aqui a pirâmide, eu vou deixá-la também num mapa visual, para você entender os processos que você galga até adquirir a sua autoridade. A parte de baixo é a parte do generalista. Quem é o generalista? É aquela pessoa que publica nas redes sociais, que fala para todo mundo. Ele não é autoridade em nada. A maioria das pessoas, elas são generalistas, elas publicam para todo mundo, elas ainda não chegaram num patamar de autoridade. Depois, então, o que a gente vê é o especialista. O especialista é aquele que já tem o domínio, uma especialidade, uma certa especialidade, e que ele começa, então, a educar as pessoas na rede social. Então, para você galgar a sua autoridade, você vai ter que fazer postagens que eduquem as pessoas, né? Se você é um dentista, você vai ter que educar as pessoas com higiene bucal, com cuidados bucais. Se você é nutricionista, você vai ter que cuidar as pessoas, vai ter que educar as pessoas acerca da alimentação, da nutrição, sobre beber água. Então, seja lá qual for a sua área, você vai ter que educar. Essa parte aqui de especialista é a parte em que você lança publicações de utilidade, de ensino. E aqui você está galgando o seu caminho para a autoridade e está num patamar já de especialista. Demora um tempo, as pessoas vão ter que te ouvir, vão ter que aprender com você, vão ter que ver diversos outros dispositivos de poder, né? E aí eu vou deixar também aqui um e-book com dispositivos de poder para você fazer, para construir a sua autoridade, até que você chegue então no patamar da autoridade. A autoridade é aquela pessoa que já se posicionou, não só como especialista, alguém que tem um completo domínio da área e é reconhecido até por outros especialistas, né? Por exemplo, aqui, vamos dizer alguma pessoa que é autoridade. No setor de sexualidade, a Laura Miller. A Laura Miller já ultrapassou o degrau de especialista. A Laura Miller, ela já é uma autoridade em sexualidade, ou seja, quando se pensa num especialista da área de sexualidade, se pensa em Laura Miller. Então, são nomes que são construídos, que se destacam dos especialistas. Esses são as autoridades. E aí você pode pensar em diversas pessoas. Leandro Carnal, diversas pessoas que são autoridade nos seus segmentos, né? Você pode pensar em todos os segmentos, a pessoa que você pensar vai ter uma autoridade no nicho que você pensar, inclusive em marca. Se você pensar numa autoridade na marca de celular, o que vem na cabeça? Quais são as marcas que vêm? Bom, daí começa uma treta entre iPhone, a Apple e o Samsung, né? Então é isso, essas são as marcas que são autoridade no setor de celular. Depois vem a Motorola, a Xiaomi, vem outros aí. Mas a autoridade mesmo é a Samsung e a Apple. Então aqui você percebe que até mesmo marcas constroem a sua autoridade. Por exemplo, se você pensa numa autoridade em refrigerante, provavelmente vai te vir a Coca-Cola em primeiro lugar, talvez venha a Pepsi também. Então as marcas também se tornam autoridade. Como? Galgando os patamares que são lentos, né? Que passam pelo papel de especialista, até se posicionar como melhor do que o especialista, o mais lembrado. Aquele que a gente pensa como melhor, o que tem autoridade no assunto. Acima então da autoridade, vem aqui, muitos chamam de guru. E quem é o guru? O guru é aquele que transcendeu já o papel de autoridade. Por exemplo, nas questões de finanças, de economia, aqui já começa a vir para o topo de guru a Natália Arcuri, que todo mundo considera ela um guru, né? Praticamente, ela já está acima de autoridade no nicho da economia. E para chegar a ser guru, é mais um caminho que você tem que traçar. Então você passa do especialista, você passa da autoridade no assunto e você é aquela pessoa que é ouvida até mesmo pelas autoridades, pelas celebridades, todo mundo te reconhece como a melhor pessoa mais lembrada do ramo. Então você passa a ser um guru, um mestre naquele ramo. Toda área hoje em dia tem um guru. A autoridade não está muito relacionado ao que você é em si, porque o que você é, você sabe. Você pode também ser uma pessoa
comum aqui e gera autoridade para os outros. Autoridade é mais sobre como as pessoas te percebem. E aqui eu vou contar uma historinha. Tinha um rapaz que ele tinha um determinado cargo, um cargo como todos os outros, né? Um cargo operacional. E aí, naquele cargo operacional, ele brincava, ele ria, ele fazia piadas, ele falava mal do chefe. Então, ele tinha uma postura generalista, ele tinha uma postura generalizada, como maioria. E, claro, ele teve seus méritos, né? E ele conseguiu galgar, então, uma posição melhor. Ele se tornou gerente. Só que naquele local, ninguém conseguia ver ele como gerente, porque ele não conseguia se comportar, ter um posicionamento de gerente. As pessoas lembravam do tempo que ele ria, que ele brincava, que ele fazia piada, que ele falava mal do chefe. Então, ele não conseguia se posicionar como gerente. Ele era a mesma pessoa ainda, só que ele não conseguia se posicionar como gerente. Por quê? Porque quando ele estava na sessão de generalista, ele também se comportava de uma forma, que falava mal do chefe, que ria. Então, como que agora ele vai cobrar que as pessoas não façam isso? Então, aqui a gente percebe que se tornar autoridade está muito associado também ao seu posicionamento. A partir do momento que você se posiciona como autoridade, as pessoas passam a te olhar como autoridade. Mas isso não quer dizer que você vai dizer que daqui para frente você é uma autoridade. Não. Não adianta você dizer para alguém que você é autoridade. Não adiantou saberem que ele é o chefe. A autoridade está relacionada ao posicionamento, a forma como você se posiciona. O que aconteceu com esse rapaz? Ele mudou de departamento, ele mudou de prédio, digamos assim, com outros prestadores de serviço operacionais. Ele não estava mais com aqueles que outrora foram colegas dele. E aí, ele já chegou no outro local como supervisor, como gerente, enfim. E aí, lá, as pessoas não lembravam do tempo que ele falava mal do chefe, do tempo que ele ria, do tempo que ele brincava, do tempo que ele faltava, jogava atestado. Ele já chegou lá com uma posição de gerente e lá as pessoas reconheceram ele como gerente. Por quê? Foi mais fácil para ele se posicionar a partir do momento que as pessoas não reconheciam mais ele como um operacional. Então, quando você quer se colocar como autoridade, é muito importante que você se posicione como autoridade. Se você se colocar, se posicionar como a maioria das pessoas, você vai ficar sempre aqui nessa escala de generalidade. Então, para você ser reconhecido como autoridade, um líder, um mestre, a primeira coisa é você se posicionar como. A autoridade está mais na forma como as pessoas te percebem, na forma como você se posiciona com os seus dispositivos de poder. Antigamente, no tempo do meu avô, o mais importante era ter um diploma. Naquela época era raro as pessoas terem um diploma. Se você tivesse um diploma de jornalista, um diploma de advogado, um diploma de médico, você era considerado uma autoridade, você era considerado um deus. Não importa o que você dissesse. Se você dissesse que batata é fruta, todo mundo ia acreditar. Por quê? Porque você tinha um diploma naquela época e diploma era sinal de autoridade. Ninguém sabia mais do que você. Hoje, se uma pessoa tiver uma faculdade e a pessoa disser que batata é fruta, as pessoas vão dizer, tá louco? Ninguém mais vai ter esse mesmo respeito por uma pessoa que tem uma faculdade, que tem um diploma. Então, mudou. O que hoje é considerado como autoridade? Hoje é considerado como autoridade aquele que gera resultados, que se posiciona como autoridade e que gera resultados. Steve Jobs, ele não conseguiu terminar a faculdade, mas ele gerou tantos resultados, ele desenvolveu tanto que ele é uma autoridade, sim, quando se fala em tecnologia. Entendido, então, sobre autoridade? Então, bora lá construir essa autoridade. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os conteúdos que você vai colocar no Instagram. Além de tudo aquilo que você já aprendeu, agora nós vamos dividir os conteúdos em quadrantes. Anote aí. O primeiro quadrante, inspiração. A inspiração serve para que você faça postagens que inspirem as pessoas. Mas as postagens que inspirem as pessoas não devem ser feitas todos os dias. Por quê? Porque senão você corre o risco de ser confundido com um coach. Tudo bem se você é um coach motivacional, mas se você não é e ficar todo dia passando inspiração, pode se tornar um pouco cansativo e isso não vai ajudar a construir essa autoridade. Então, eventualmente, numa segunda-feira, onde está todo mundo desmotivado, você pode lançar um post de inspiração. No segundo quadrante, nós temos postagens de entretenimento. E aqui entram reels, brincadeiras, memes, que você pode usar tanto no feed quanto no stories. Vou deixar também uma semana de ideias de conteúdos para você publicar através de um mapa mental aqui em e-book.
No entretenimento é muito bacana porque você vai descontrair as pessoas no final de semana, na quinta, na sexta, no sábado. Porém, aqui você tem que também tomar cuidado para não se tornar, para não fazer conteúdo demais. Por exemplo, tem aquelas páginas de fofoca, fofoqueiro, não sei o que todo mundo segue, mas ninguém sabe quem está por detrás da página. Aquelas páginas, elas fazem muito entretenimento, muito humor, mas elas não têm autoridade. Por exemplo, você jamais compraria uma indicação de algo, faria uma cirurgia, uma lente dental, alguma coisa assim, indicado por uma página de conteúdo de entretenimento. Então, quando você quer construir essa autoridade, você não abusa do entretenimento. Não abuse da inspiração e não abuse do entretenimento. Mas é legal colocar, por exemplo, a inspiração na segunda e um entretenimento na sexta. Só não pode abusar. Esses aqui são conteúdos emocionais. Na parte de baixo do quadrante nós temos utilidade. E o que significa utilidade? Bem, é o ensino. Esse é o quadrante da postagem, do tipo de postagem que você mais deve fazer. Esse é o quadrante que vai te tornar uma autoridade, tá? Então, para se tornar uma autoridade, você tem que ensinar as pessoas, dar postagens de utilidade referente ao seu nicho. Se você é uma empresa de seguros, então você vai falar tudo que as pessoas precisam fazer para segurar a sua vida, ensinar. Então, a utilidade do seu serviço é o que você mais vai fazer. Sempre lembrando para não fazer aquele tipo de postagem panfleteira, que está sempre vendendo, que está sempre empurrando algo. Ninguém quer isso. As postagens têm que ser de ensino, para que as pessoas aprendam como se proteger. E se elas quiserem, então, elas vão contratar o seu produto e o seu serviço. Mas aí vai ser num outro determinado momento em que você vai fazer uma oferta, ou então vai fazer uma chamada de ação para entrar no seu site, que vai estar descrito na sua bio. O quarto quadrante é a conveniência. A conveniência, aqui sim entram, né, os momentos chaves em que você vai vender, vai falar do seu produto, do seu serviço, vai vender alguma coisa, pode ser de forma direta ou de forma indireta. Então, vamos dizer que é 80-20, você passa a maior parte do tempo ensinando e falando de utilidade. Faz um pouco também de entretenimento, de motivacional, e de vez em quando, digamos, uma vez por semana ou a cada 15 dias, você usa uma postagem de conveniência, onde você vende o seu produto e serviço através do feed e através do Stories. Essas aqui são as postagens racionais, tá? São postagens de ensino, utilidade e conveniência. Então, se você usar esse quadrante para fazer as postagens durante a semana, você vai estar gerando excelentes conteúdos. Olha o e-book depois, que eu vou dar ideias de conteúdos para você fazer. E, inclusive, eu vou ensinar você a fazer um design de postagens muito bacana. Que aí você usa com os gatilhos mentais e sempre tem algo interessante para postar. E para fechar, eu quero falar com você que quer se tornar blogueira, quer se tornar influencer, você que tem uma marca, está começando a sua marca e quer começar a destacar ela na rede social, você que é um profissional liberal, uma nutricionista, uma personal trainer, uma advogada, seja lá quem você for, tá? Você quer deslanchar a sua marca na rede social. Então vamos relembrar de tudo. Lembre-se de colocar uma foto bem enquadrada, fazer a sua bio conforme foi ensinado, ter chamadas de ação, fazer postagens atrativas, usar todas as ferramentas, que são 5 no Instagram: o Reels, o Stories, o Feed e as Lives. Não se esqueça de usar todas essas mídias. Cada uma delas possui um tipo de linguagem. Lembre-se no Stories que você tem que convidar as pessoas para conhecer os seus bastidores, conhecer a sua vida. Claro que você não vai contar tudo, mas vai criar um relacionamento com as pessoas, não só um relacionamento profissional, um relacionamento de marca, mas também mostrar o dia, mostrar você no treino, mostrar tomando um cafezinho, fazer com que as pessoas simpatizem e criem conexão com você. O Reels ele pode ser usado para ensinar, né, com posts utilitários e também como topo de funil para que você faça brincadeiras e chame a atenção, vá parar no Explorer. Lembrando que o Reels ele ainda está com um alcance muito bom, porque o Reels é uma ferramenta nova. Então use e abuse do Reels nos finais de semana. Lembre-se de posicionar a sua marca como uma marca que entende o que está fazendo, criar conexão com as pessoas e criar ideias.
dar utilidades para elas, funções de autoridade, ensinar para elas tudo que elas devem saber acerca do seu nicho. Ao invés de empurrar uma postagem panfleteira, venha conhecer o meu negócio, não, você faz postagens que gerem conexão com as pessoas. Por exemplo, se você é uma loja de roupa e quer se destacar de outras lojas de roupa, ao invés de colocar simplesmente uma blusinha branca, você pode fazer combinações de diversos looks com uma blusinha branca, fazer reels com essas combinações, fazer fotos, carrosséis, uma blusinha branca com uma calça, uma blusinha branca com jeans, uma blusinha branca com uma saia lápis. Então, se você fizer diversas combinações no feed e fizer também votações de quiz no Stories, como usar uma blusinha branca, e essa blusinha branca tiver à venda no seu estoque, se torna muito mais fácil as pessoas quererem comprar essa blusinha branca, além de você tornar a experiência das pessoas divertida. Lembre-se sempre, nós estamos falando de experiência. As pessoas estão no Instagram para se divertir, para aprender e ter experiências. Então, pensa quantas marcas você segue que ficam empurrando coisas para você. Provavelmente você vai querer deixar de seguir. A Magazine Luiza é um exemplo de marca que não fica empurrando produtos e serviços na gente. Ela criou um bonequinho, um avatar do Magalu, que aparece limpando a casa, que aparece descansando, que aparece fazendo coisas normais do cotidiano, que a gente se diverte vendo a Magalu. E aí, a pessoa clica em cima da roupinha e vê a roupinha que ela está usando. Clica no aspirador e vê o aspirador que ela tá limpando a casa. Então é uma ideia muito bacana que a Magalu teve de humanizar a marca. De ao invés de fazer aquela panfletagem, empurrar o produto para cima das pessoas, ela brinca com as pessoas como se a Magalu fosse uma blogueira. Em nenhum momento a Magalu está vendendo. Ela está vestindo coisas e se clicar tem o selinho com o valor de tudo que ela está vestindo. Então, leve a sua marca, o seu serviço, para esse viés. Ao invés de empurrar o seu produto, o seu serviço, crie brincadeiras que as pessoas possam se divertir, se entreter, ter conhecimento e, a partir daí, se interessar pelo seu produto e o seu serviço. Lembre-se, não são números, são pessoas. Se tiver 2, 3, 4 pessoas, elas estão ali para se entreter. Muitas pessoas não querem fazer stories porque pensam que estão falando com pouca gente. Uma premissa que eu sempre pensei comigo é, se você está falando com 30 pessoas, você tem a capacidade de encher uma sala de aula. Já pensou nisso? Você está falando para uma sala de aula, você ali achando que 30 pessoas são pouco. Você já pensou na frente de uma sala de aula falando para muita gente? Se você tem a capacidade de estar falando para 100 pessoas, você está falando para um ônibus lotado. Já pensou que você pode estar falando com um ônibus lotado e ainda achando pouco? Se você tem a capacidade de falar com 300 pessoas, você está falando com um cinema cheio, lotado de pessoas. Você ainda acha pouco? Marcas pagam verdadeiros absurdos para aparecerem no cinema para 300 pessoas. Se você está falando com 500 pessoas, meu Deus, você lotou um super teatro. São muitas, muitas pessoas. Então, nunca ache que você está falando com poucas pessoas, não importa o tamanho da sua audiência. Se são 5, 10, 15 pessoas, são pessoas que estão ali para te ouvir. Mostre o melhor para elas. Estude seus e-books que você vai sair um profissional sabendo tudo do marketing de A a Z. Construa o seu império.